Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente falar sobre o noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto aí. E entre os assuntos que serão abordados neste vídeo, falaremos aí sobre o clássico dos milhões aí, o Vasco com uma grande vantagem no clássico. Vamos falar muito aí sobre a situação do plano de sócios do Vasco da Gama e também de novos patrocinadores aí. O Vasco ontem que fez uma contratação de excelência e o Vasco contratou o ex-coordenador comercial do Real Madrid e já chegou prometendo aí muitas novidades e a gente vai falar aqui sobre a questão de reforços. O Vasco da Gama correndo aí contra o tempo, o Paulo Brax, que tem até o dia 3 de abril para poder fazer mais contratações. Certo, meus amigos? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Meus amigos, compromisso importante segunda-feira, passar o carro por cima do Urubu. O Vasco da Gama aí vai completinho para esta partida, além do retorno aí do Léo Pelé e do Piton, desses dois jogadores de seleção brasileira, o Vasco vai ter finalmente o Orelhano ali relacionado. E o seguinte, o nosso momento aí é de alegria, o nosso momento é de bastante trabalho aí pelo excelente treinador, o Maurício Barbieri. E aí é o seguinte, né? Por outro lado, o nosso rival vive uma semana aí de protesto, treinador perdido, não sabe nem qual time que vai colocar na segunda-feira e só não foi demitido ainda por conta da multa rescisória dele, que gira aí em 20 milhões. O time do Flamengo nem me preocupa tanto, o que me preocupa aí é a arbitragem, porque ontem a Ferge escalou o árbitro. Wagner do Nascimento será o árbitro aí da partida, e aquele mesmo cara que, por aqui, assaltava o Vasco lá na Série B, Rodrigo Nunes de Sá no VAR. Essa arbitragem promete. O Vasco que vai ter aí em 11 dias 3 decisões. O Vasco joga com o Flamengo na segunda, quinta, o Vasco joga contra a equipe do ABC e no domingo a gente joga de novo aí contra a equipe do Flamengo, fazendo o segundo jogo. O Vasco que joga aí por 2 empates. Bem, pessoal, agora as notícias aí de fora de campo para você. Bom, ontem o Vasco contratou, né, o João Pedro Douglas aí, excelente reforço aí para fora de campo. O Vasco contrata aí o Neymar, excelente coordenador comercial, era o cara responsável aí por angariar sócios lá no Real Madrid e também para buscar patrocínios aí na América Latina e também no Oriente Médio, e o cara já chegou fazendo promessa. Vai colocar o Vasco num novo patamar, com muito trabalho aí, mudanças no plano de sócio-torcedor do Vasco da Gama, para ser mais vantajoso para o torcedor do Vasco poder aí se associar, e prometendo aí patrocínios jamais vistos aí no futebol brasileiro.
potencial e competência o cara tem. Bom, sobre a situação aí envolvendo reforços, o Paulo Brax está correndo aí contra o tempo até o dia 3 de abril, é a data que ele vai ter aí para contratar, é quando fecha aí a janela, né? O Vasco vai ter 22 milhões aí de reais para poder contratar. Além disso, o Vasco terá um acréscimo de 2 milhões e meio na sua folha. Então, o Vasco, que já investiu 108 milhões de reais aí em contratações, não vai parar por aí. E a gente passa aqui a informação do Souza, né? O Souza ontem falou lá no programa do Benjamin Bach e disse o seguinte: olha, eu estou me colocando à disposição. Se o Vasco achar que eu tenho condições de voltar e atuar, eu estou disponível aqui para ajudar. Só volto se for para ajudar, fecha aspas aí para o Sul. A situação aí do Zanocelo, né? A informação que a gente teve ontem do jornalista Lucas Pedrosa é que o Vasco desistiu aí da contratação. Porém, o Jorge Nicola disse que o Vasco da Gama almeja a contratação do jogador. Eu, sinceramente, estou achando muito estranha essa situação do Zanocelo no Vasco da Gama, porque a gente sabe que a prioridade do Vasco da Gama e do Abelão é trazer o Gustavo Cuejá para atuar em São Januário, perfeito? Vamos aguardar para a gente ver como que fica toda essa situação. Outra novidade que a gente teve aí foi com relação ao Luciano Jubá, porque é um jogador que vem despertando interesses aí de grandes clubes aí no Brasil, como Cuiabá, Bahia e o Botafogo. O Botafogo, inclusive, fez uma proposta de 800 mil reais. O Sport não aceitou a proposta aí pelo jogador que tem um contrato terminando em agosto, e a informação que a gente teve aí é que o Vasco aguarda aí o término do contrato dele para poder negociar. O Vasco não vai fazer uma proposta, sabendo aí que efetivamente em agosto o jogador fica livre para poder chegar de graça. Sobre o aval do lado defensor, né, que foi uma informação que foi trazida ontem pelo Jorge Nicola, o Vasco fez uma proposta, saiu hoje pela manhã que o Matias Abaldo recusou essa proposta aí, e o defensor já fez uma contraproposta aí para o Vasco da Gama. Parece que vai sair negócio aí. E o Vasco, obviamente, negocia aí com camisa 10, aquele que é dito aí pelo Zé Colmeia. E o Zé Colmeia, numa entrevista, aí até disse que vai ter um investimento aí gigante aí, por conta do aporte da 777, por conta do dinheiro da cota de TV que vai entrar. Então, cara, sensacional isso. E a cereja do bolo aí vai chegar, o Zé Colmeia falou que pode chegar até mais aí de 2 jogadores. Então vamos aguardar para a gente ver toda essa situação. Estou torcendo muito, apesar de ter os babaquinhos aí que torce contra o Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Que Deus te abençoe, torcedor vascaíno, e lhe conceda um bom final de semana. Vasco neles, e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu, aquele abraço.